hoje aqui embaixo de uma chuva nós vamos testar o Defender, esse super utilitário aqui que encara qualquer situação, acho que vai ser bem propício, né, para o dia. Lembrando que tem algumas versões partindo de 511 mil reais até 530, 540 mil reais. Como o carro é todo configurável, então esse valor pode beirar os 600 mil reais, tá? Então depende muito. E quando lançou lá atrás, era um carro que em torno de 400, 420 mil reais. Então subiu bastante o valor dele, assim como todos os outros veículos. Mas eu mostro para vocês hoje um teste aqui, na realidade, na prática, com o novo Defender. Ele é tão interessante e configurável que você configura as rodas, o estilo do pneu, pode ser um pneu mais para um off-road ou intermediário como este aqui. Tem aquele kit de escada, nessa versão não tem, né? Esse é opcional, não veio, mas você pode trazer configurável. Ele tem farol full LED, compatível um carro nesse preço, né? Mas o mais legal tá lá dentro e eu mostro para vocês. Antes de eu entrar, só falar do retrovisor. Esse retrovisor aqui tem uma câmera 360 que tá aqui embaixo. Ele tem um desembaçador aqui, né, na volta toda dele. Ele tem o aviso do ponto cego, ele é anti-reflexo e, claro, ele rebate, né, quando você fecha o veículo. Mas o mais interessante está aqui dentro. Aqui, ó, o botão de partida. Vou dar partida na máquina. O volante, para vocês terem uma ideia, revestido em couro, né, todo o acabamento de muito, muito cuidado. Você consegue configurar esse painel. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês verem a configuração dele. Olha onde a gente está. Mapa, tela cheia. Bom, ele nem pegou, né, no GPS aí onde nós estamos. Tá vendo? Então ele consegue ficar o mapa aqui. Tem só uma estradinha porque a gente tá no meio do nada. Deixa eu voltar aqui exatamente onde estava no painel. Bom, eu consigo fazer os comandos, né, todos pelo volante, mas a central multimídia é a que eu mais gosto desse veículo e eu explico para vocês por quê. Desde o assento a gente configura por aqui, temperatura, tudo mais, até o coraçãozinho, onde você tem 9 modos de condução, desde o Eco, Comfort, cascalho, pedra, areia, assim, infinitas configurações, travessia, o automático, então você faz tudo por aqui e pela alavanca. Aqui a gente tem o auxiliar de descida em rampa, dependendo do modo que você configurar, ele já vai acionar. O carro está subindo a suspensão, ele tem uma suspensão a ar, né? Então ele vai configurar também em função do modo que você escolheu, ou você vem automaticamente aqui para sair ou entrar do carro, utiliza isso. Aqui é o modo reduzida, então você tem que estar com o carro no N, configurar ele aqui antes, colocar no N, que ele está no P, né? Ele não está no N. E depois colocar a reduzida. Vou fazer isso para vocês, tá? Quer ver? Deixa eu deixar no N. Vamos num programa aqui, vamos selecionar. Opa! Grama, cascalho, neve, pedras, areia, lamas e buracos. Pedra, areia, selecionado. Eu deixei no N, coloquei o low, programa de areia selecionado. Deixa eu clicar aqui. Marcha reduzida selecionada. Agora eu estou na reduzida. Então veja todas as configurações aqui, tá tudo aceso. Lembrando, né, não pode passar de 40 km por hora em reduzida. Isso aqui é para saída mesmo de uma situação muito difícil, que não é o nosso caso. Então eu vou tirar todas essas seleções que eu coloquei aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Vou deixar no Eco. Pronto. Melhor que Eco, vou deixar no automático. Que eu posso também ir aqui, ó, direto no automático. Selecionei automático. Ele vai simplesmente. Pronto, tirei a reduzida. Ponto morto ele tá pedindo de novo. Tirei a reduzida. Marcha alta selecionada, pronto, tá ok. Agora eu posso me deslocar normalmente porque eu não estou precisando, né, dessa função. Voltando aqui no painel, só para vocês verem, tenho certeza que vocês viram muito de tudo isso em vários canais.
mas eu gosto muito do estilo, né, do Defender. Ele tem esse acabamento super sofisticado, mas ele, ao mesmo tempo ele é rústico. Entrada USB, a USB-C e a Nano tem para tudo que é lugar. Tem uma tomadinha aqui de 12 volts. Tem vários suportes, né, ó, vários consoles. Aqui meu celular está carregando por indução. Neste apoio de braço, dentro, na verdade a gente já colocou um chocolate que estava derretido, porque aqui realmente é uma geladeira. Não é que saia um ventinho do ar-condicionado não, tá? É uma geladeira que refrigera, e aí você pode selecionar deixá-la ligado ou não, né? Então agora eu liguei de volta aí, mas é uma geladeirinha mesmo, não é só uma saída do ar-condicionado. Falando do acabamento, os bancos são um couro bem grosso, bem resistente, tem esse acabamento perfurado, um acabamento mais liso, uma costura, enfim, tudo muito legal e muito de bom gosto. Aqui embaixo vocês estão vendo que está molhado. O acabamento do piso é todo plástico, o que ajuda muito numa situação como hoje. E tem os encaixes do próprio tapete que você pode encaixar. Eu vou mostrar aqui meu pé, mas dá vergonha. Olha a situação que ficou de barro e sujeira. Minha bota já tá até rasgada, ó. Tá um horror aqui, e assim facilita, né, quando você for limpar. Realmente o dia foi bem desafiador, com muita chuva. Outra coisa que eu quero mostrar é a iluminação interna, tudo configurável. Você, na hora de comprar o carro, você pode pedir esse tipo de configuração. A gente tem um teto solar, que ele é basicamente um teto panorâmico, mas ele abre muito pouco. Ele abre até o meio aqui, não mais que isso. Então ele abre pouco, mas ele é um teto solar bastante amplo, né, de visibilidade, e você tem inclusive aquelas saidinhas para poder observar, né, dos dois lados a paisagem. Então eu acho muito bonito, tudo muito bem acabado e lindão. Só não vou abrir porque tá chovendo, né, senão eu faria o teste para vocês. Aqui nas laterais tem esses parafusos, né, dando aquela menção de carro feito à mão, como era os Defenders das gerações anteriores. O som é Meridian e todos os bancos, tanto o banco do passageiro quanto o banco do motorista, conta com regulagem e memória. Então tudo elétrico com memória para ambos. Dá só uma olhada na quantidade de bois ali na frente. Será que o Defender dá conta? Acho que dá, né? Nós vamos no meio da boiada aqui, gente. Que bonitinhos. Estamos no meio da boiada com alguns cavalos. Tomara que os cavalos sejam bonzinhos. Olha só, deixei programado aqui, né, o auxiliar de descida em rampa. Então o carro tá a 20 km por hora, programado no painel, e não tô fazendo mais nada. Estou virando o volante e o carro tá indo sozinho. Oi, Mu! Olha que interessante, a gente acabou de pegar a estrada. Nesse exato momento já todas as assistências aqui desligaram no painel, naquele painel que eu mostrei pra vocês inicialmente. E eu estou no alto, então assim, eu não preciso fazer nada, o carro já identificou que eu tô no asfalto, mas foi assim, ó, foi cair na estrada, acelerar, ele foi desligando tudo. Se eu tivesse, sei lá, andando em off-road, nos modos que eu mostrei pra vocês, eu teria que vir aqui e ajustar. Então o auto é uma boa opção para quem às vezes esquece de atualizar o modo de condução, se o uso é bem lifestyle, né? Que nem a gente fez agora, fez um passeio mais off-road, de repente pega a estrada, para você não ter que ficar toda hora indo no painel, deixa no alto e ele se vira. São 300 cavalos com praticamente 40 kg força-metro de torque. Aqui a gente está trabalhando num giro bem baixo, 1,5 por aí, não chego nem a 2, então assim, é um carro que, apesar de mais de 2 toneladas, né, um carro extremamente pesado, o motor dá bem conta do recado com esse câmbio automático, então sinto que o carro, ele tem apetite se você chamar e quiser acelerar. A única coisa que fica na observação é que realmente um carro desse porte, como o Defender, a gente esperava que fosse um motor a diesel e não a gasolina, né? Então a gente tem aí 300 cavalos, motor a gasolina, turbo, é o mesmo que
vem equipado no Jaguar, no F-Type que a gente testou, enfim, lógico, com as suas configurações distintas para cada modelo, mas é um motor bastante eficiente. O consumo que talvez não está agradando tanto, o consumo está na casa dos 5,5 km por litro, então realmente ele não é tão eficiente no consumo. Vou trazer a alavanca do câmbio aqui para esporte, vou reduzir empurrando a alavanca para frente, ó, pé no fundo, chuva que Deus manda. O carro já deu 100 km por hora em terceira, indo para a quarta marcha, ó. Mais uma esticadinha, ele foi para a quarta, quinta marcha chamando, são 8 velocidades. Quer ver ele querer chamar para 6.000 giros aqui? Vamos lá. Ó, 6.000 RPM, ele corta em 6.000 e troca a marcha. É excepcional o que esse carro é capaz, tanto no on-road quanto no off-road. Vocês percebam, né? O chão tá bem molhado. De novo, eu deixei no alto, o carro tá se virando, então ele deve estar aí no modo neve, piso escorregadio, que é o que tá agora. E eu pisando fundo, o carro nem se atreve a sair do trilho. Então, aquele nosso boa garoto umas 30.000 vezes para esse Defender, que esse aqui, ó, teria fácil na garagem, viu? Boa! Depois da tempestade vem a bonança. Parou de chover, nós conseguimos parar aqui para continuar o review. Vocês sabem que no canal é um review de verdade, então é realmente o uso. E uma coisa muito curiosa, que o Defender passou por várias poças de lama, a gente pegou aquela estrada lá que para qualquer carro normal seria um desafio, para esse carro foi cosquinha, né? Ele praticamente não precisei nem de recursos de reduzir, por exemplo, a marcha e sair com o carro numa situação super delicada, porque não foi o caso, ele no automático fez tudo. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o motor, que está bem limpo, né? Apesar de toda essa nossa aventura, aqui está tudo intacto e bastante... Parece que o carro foi usado na cidade, não foi colocado em teste off-road. Bom, lembrando, nós temos esse motor de 300 cavalos com 40,8 kg força-metro de torque e ele pesa 2.261 kg. Para vocês terem ideia, o Volvo lá, o V60 que a gente usa, que é o nosso carro de uso, ele pesa quase isso também, tem 2.100 kg praticamente, e é um carro, uma perua, e olha o tamanho desse utilitário. Então, primeiro, o peso dele, apesar de mais de 2 toneladas, ele é bem leve para o que ele se propõe a fazer, por todas as tecnologias que ele carrega off-road. Esse motor de 300 cavalos parece pouco também para esse carro, mas não é, e na estrada ele mostrou que atende muito bem. Então eu fiquei impressionada e foi uma excelente experiência. O porta-malas conta com 499 litros e nós deixamos aqui, ó, uma mala média, uma mala pequena, 2 mochilas e nem fez cosquinha, né? Daria para pôr muito mais, malas até maiores. A forma de abrir e fechar é bem bacana, né? Especialmente para mulherada. Eu adoro esse jeitinho aqui de fechar o porta-malas com a alça, né? E você tem o step, que inclusive pode ser usado para o rodízio, porque é a mesma medida, o mesmo aro, tudo bonitinho, então entra no rodízio dos 4 ali que estão rodando. Em todos os lugares que você vai entrar tem uma alça para você se socorrer, né? Olha só que interessante, aqui no meio nós temos todos os controles do ar-condicionado que você pode regular. Então são 2 zonas aqui atrás, 2 zonas ali na frente, somando, né, 4 áreas de ar-condicionado. Tudo que é tomada, imagina, chama uma tomada e tem aqui também. Aqui no banco de trás, além de um plug para de repente um DVD, coisa assim, você também tem mais uma tomadinha aqui, ó, de 5 volts para carregar com USB. Tanto no banco dianteiro do motorista, ó, quanto no banco traseiro do passageiro dianteiro. Para entrar e sair é muito fácil, né? Então o espaço de cabeça, o espaço das pernas, tanto para o meio é absurdo, é incrível o que tem aqui de espaço. Lembrando desse acabamento, ó, o acabamento plástico no chão em todo o veículo, mas você tem um plugzinho para pôr um carpete tradicional, né, que desliza menos. Tá vendo que meu pé tá molhado? Acabou que ajudou nessa nossa aventura. O banco aqui de trás também tem o mesmo acabamento dos bancos dianteiros, tem Isofix, que a gente vai ter um apoio de braço, com porta-copos, todas as seguranças possíveis e imagináveis.
esse carro tem. Além de tudo, você pode observar por essa janelinha aqui, né, a paisagem. Para quem estiver sentado aqui atrás, pode aproveitar a paisagem daqui. Além de tudo isso que eu mostrei para vocês, tem a câmera 360, né, que na hora que a gente saiu tava chovendo muito, mas basicamente é isso aqui. Você pode olhar o carro por vários ângulos e esses gráficos são, assim, maravilhosos, gente. Eu acho que é uma perfeição. Ó, tá passando um carro atrás aqui, maravilhoso, né? Não dá pra gente mostrar tudo que o Defender é capaz de fazer, até porque a gente teria que ir para uma trilha bem pesada para mostrar a capacidade off-road dele. De qualquer maneira, eu acho que é um veículo que traz o lifestyle junto a uma vida urbana muito, muito requintada, né? Apesar desse jeitão mais parrudão, mais quadradão dele. Realmente eu gostei muito dessa experiência, então espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do canal. Se inscreve, taca o like se gostou e se não gostou também, e deixa um monte de like, é isso, Ricardo? Deixa muito like. Tem Muitos likes. Bater, sabe quantos inscritos? Quantos? 100 mil inscritos. Tá bom, fechou. Gente, obrigada, beijos, fui, tchau! Tchau também!